Muito bem, bom dia para todo mundo de novo. Vamos então aqui começar mais um dos nossos estudos, mais um encontro. A gente estuda hoje o Livro dos Espíritos, a parte terceira, Leis Morais, no capítulo número 4, a Lei de Reprodução, a Lei da Reprodução, e entrando no item 4 também, Casamento e Celibato, questão 695. Aqui nesse nosso estudo de hoje, nós temos aqui duas visões diferentes de uma determinada relação que nós estabelecemos no nosso mundo hoje. Lembrando que os relacionamentos são os mais diversos, né? Desde um relacionamento profissional, acadêmico, social, familiar. E dentro dos relacionamentos familiares nós temos ali vários outros sub-relacionamentos, né? Entre pais e filhos, entre irmãos, entre genro e sogra, entre cunhado e cunhada e entre parceiros, né? Relacionamentos virtuais, por que não, né, Laura? E aqui então relacionamento entre parceiros. E Kardec então faz para nós aqui uma abordagem a respeito desse relacionamento dentro da vivência, dentro da vivência natural do ser humano com os seus semelhantes, daquilo que para nós gera um determinado tipo de convivência e normalmente pelas escolhas que nós fazemos também, aquilo que nós abrimos mão de acordo com as nossas intenções, de acordo com a nossa proposta, digamos assim, proposta existencial. A gente começa aqui então na questão 695. Filhinha, pode começar a colagem, por favor? Em que nós temos aqui Kardec fazendo a seguinte pergunta, já que essa é a lei de reprodução, mostrando para nós que a reprodução, o nascimento, a sexualidade faz parte de um processo natural para todos nós, até mesmo porque sem esse tipo de relacionamento sexual não haveria nascimentos, não havendo nascimentos, não haveria reencarnação, inclusive a nossa própria reencarnação. E aí então, Kardec falando aqui sobre o relacionamento à instituição, casamento, e aqueles que abrem mão desse relacionamento. Faz a seguinte pergunta para nós: o casamento, ou seja, a união permanente de dois seres, é contrária à lei da natureza? Os espíritos respondem com bastante simplicidade que é um progresso na marcha da humanidade. Quando a gente volta no tempo, tem um documentário muito interessante chamado A Guerra do Fogo, que é um documentário francês, e ele não tem palavras, né? Não tem diálogos, ele só tem ali os rugidos e os sons do ambiente, que mostra a aventura de um grupo de homens na pré-história que se aventuram pelo mundo em busca do fogo. Então eles carregam uma lamparina, né, uma espécie de lamparina com uma pequena chama, e eles levam para todos os lados, para cima e para baixo dessa chama, para poder cozinhar, para poder se proteger. Me dá um retorno de som, pessoal, por gentileza? Ok, obrigado. Então, para cima e para baixo com essa chama, e ocorre um acidente, e eles apagam essa vela, essa chama. E aí então um pequeno grupo dos homens daquela pequena tribo saem em busca de uma nova fonte de fogo, exatamente o próprio matador. Então eles saem em busca de uma nova fonte de fogo, já que eles não sabiam produzir o fogo, então eles tinham que achar alguma coisa que estivesse pegando fogo, né, e saírem aventurando-se pelo mundo. E é interessante que o modo, né, como eles vão se descobrindo a natureza, descobrindo a forma como eles se relacionam com a natureza, com outros seres, com outras tribos e tudo mais, mostra desde o início da utilização de pequenos objetos até as pequenas expressões através da voz, ainda que não fosse com palavras articuladas, e também no contato com outras tribos. De repente eles encontram uma fêmea, e aí instintivamente, né, se buscam e ali procuram, né, satisfazer ali as suas necessidades instintivas, mas sem a preocupação de nenhum tipo de formalidade naquele relacionamento.
É aquela coisa de você olhar, de você se satisfazer e depois continuar. Bom trabalho, Matador. De você continuar ali a sua vida. No filme que trata também 2001, Uma Odisseia no Espaço, para quem assistiu, lá naquele comecinho, quando temos ali aquele monolito que é descoberto pelos primatas, nós temos ali também uma relação bastante interessante, porque eles se encontram, procuram ali proteger aquele espaço, defender aquela área onde tem ali um pequeno lago, que naturalmente ele é fonte para o seu alimento, né, para a sua hidratação. E ali mesma coisa também, né, os machos daquela espécie de hominídeos, né, que são primatas, também encontram com outras fêmeas e aí vão também se satisfazer sem nenhum tipo de formalidade. Mas nós percebemos que ali o que impera é a força, e como sempre, né, sempre a espécie masculina se impondo sobre a feminina pela força, pela agressividade, e isso depois, desde aquela época onde os machos se impunham sobre as fêmeas, isso depois foi se desenvolvendo e foi se perpetuando durante as tantas e tantas gerações, e nós vemos isso hoje nas sociedades, né, tanto que nós percebemos que embora estejamos no século XXI, milhares de anos depois daquele período, os homens continuam ainda se impondo sobre as mulheres. Na força física, né, na satisfação das suas necessidades. Tanto é assim que a gente não vê delegacia de homens, a gente vê delegacia de mulheres, exatamente para promover essa proteção dessa fragilidade física que vocês, mulheres, ainda possuem. Nós vemos ali sociedades que são sociedades machistas, né? Como no Oriente Médio, por exemplo, onde as mulheres são subjugadas pelas próprias leis daquela sociedade. E é então o sexo forte se impondo sobre o sexo frágil, né, na questão da força física, pelo menos. E é então, quando se fala nessa questão do casamento, a gente fica se perguntando, né, quando é que o homem conseguiu, nessa marcha da humanidade, perceber que esses relacionamentos não podem simplesmente se basear nos instintos, na satisfação desses desejos, mas precisa também levar em consideração a importância dos sentimentos, a importância do compromisso e da responsabilidade. Quando nós voltamos lá na época, por exemplo, de Moisés, e é importante quando nós fazemos ali uma análise desse período, quando nós consideramos, por exemplo, que os livros de história trazem como referência do povo hebreu exatamente aquilo que vem sendo escrito, aquilo que foi escrito no Antigo Testamento, que nada mais é do que um livro de história que conta ali experiências e situações em que eles se encontravam. Nós vemos ali nas leis locais, como por exemplo Deuteronômio, que é um dos livros do Pentateuco do Antigo Testamento, nós encontramos ali leis que regem casamento. Se um homem, por exemplo, se uma mulher trair, se um homem trair, se por acaso houver ali infidelidade dentro de um relacionamento e tudo mais. Então, essa talvez seja uma das histórias, né, uma das referências mais antigas que a gente tem dos relacionamentos formais, e não simplesmente daqueles relacionamentos baseados na satisfação de desejos. De lá para cá, então, os casamentos começaram a se tornar uma tradição na vivência daqueles grupos sociais. O interessante também de lembrar é que nas partes mais diversas do mundo, quando nós pegamos, por exemplo, no Oriente Médio, quando nós temos os hebreus, você vai para o Egito, você vai nas tribos indígenas, nas Américas, você vai para a África, você vai para a Ásia, vários locais do planeta começaram a se instituir esse tipo de comportamento sem que houvesse conexão entre eles. Então o casamento indígena, na formação de uma instituição familiar nas Américas, que nunca tinham tido contato com nenhum povo europeu, mudando as características do ritual, nós percebemos que a formalização continua igual. Então a humanidade foi se transformando por igual em várias partes do planeta, sem que houvesse influência de uma sociedade sobre a outra. Se você vai na África, eles continuam se casando há milhares de anos, né, ou há milênios, né, milhares de anos, como também você vê na América, como também você vai lá no extremo oriente, você encontra, no caso, por exemplo, das sociedades feudais do Oriente Médio, a mesma coisa também, só que sempre naquela questão de a imposição da força sobre a fragilidade. Quando nós pegamos os guerreiros japoneses, por exemplo, tendo ali as suas geishas, né, que eram as serviçais, que tinham ali aquelas que eram as serviçais sexuais, e começaram então a sair
dessa ideia da força física ou das necessidades físicas, começando então vindo para formalização, como nós colocamos. Dentro da sociedade ocidental, quando nós pegamos, né, analisando a cultura romana, que é o mais interessante da gente observar, que os casamentos também eram formais, né, desde os escravos que se buscavam até ali os patrícios, que eram da nobreza daquela sociedade. Aí então nós entramos na igreja. Nós saímos simplesmente daquele casamento social para um casamento religioso, para um casamento espiritual. E ali foi exatamente a partir da formalização da igreja, com a utilização de aliança, com a utilização dos cerimoniais, embora os judeus já utilizassem esse tipo de comportamento, né, vocês se lembram? Quando tem que quebrar aquelas taças, depois de fazer ali a reunião da família e tudo mais. Então, a gente analisando cada situação, cada cultura no nosso planeta, nós vemos ali cada um fazendo com que aquele momento seja um momento especial, onde o indivíduo dedica a sua vida a outra pessoa, né? Pois é, exatamente, né, César? Começa por aí. Por isso que Kardec coloca para nós, né, os espíritos colocam para nós, quando nós estudamos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, não separeis o que Deus juntou, que mostra que se por acaso acontece o divórcio é porque alguma coisa já está separada. E quando alguém vai se casar, o desejo de se casar já estabelece um compromisso. Mas como nós ainda somos muito malandros, né, para você fazer alguma coisa valer, você tem que assinar um papel, você tem que assinar um documento, senão não tem nada que prove que você tem aquele compromisso. Então a gente faz aquela cara assim meio de sonso, né? Poxa, mas a gente não falou nada, a gente não conversou nada, não assinou nada, então a gente não tem nenhum tipo de compromisso. Então quando se faz um cerimonial e assina os papéis, aí então a coisa fica séria. Aí depois, porque do contrário, a gente continua vivendo ainda nessa infantilidade dos relacionamentos. Só que a gente brinca com os relacionamentos, mas em compensação sofre com a seriedade, com a gravidade de suas consequências. Passado o tempo, quando começamos então, né, segundo a tradição religiosa, católica em especial, a utilização das alianças começaram exatamente para que fossem limitados os relacionamentos informais, porque naquela sociedade primitiva, a gente lembra sempre, que os relacionamentos aconteciam nas ruas, atrás de árvores, atrás de arbustos, pessoas que não tinham preocupação, não, olha, a gente vai ali, resolve o nosso problema, a nossa necessidade, e tudo fica por isso mesmo. Aí então a igreja colocou isso é pecado. Por isso que essa ideia do pecado aqui para nós hoje, a gente fala, mas isso aí não tem sentido, isso aí é uma bobagem, porque isso só impõe o medo. Houve uma época em que o medo era necessário. Que você tinha que educar os homens pela força, como acontecia nos grandes combates, nos grandes conquistadores e tudo mais, mas também com essa questão do medo psicológico. Quando Moisés teve que falar que Deus é irado, Deus vai castigar e tudo mais, aquilo era necessário para uma sociedade inteiramente indisciplinada. Se nós chegássemos hoje com a doutrina espírita, né, ou mesmo com o cristianismo, e falássemos para os sumérios, por exemplo, irmãos, amai-vos uns aos outros, você rapidinho já estava sendo exterminado. Porque não tinha sentido. Então era importante trazer com que o medo fizesse com que as pessoas levassem a sério aquilo que estavam fazendo. Então a igreja instituiu essa questão do casamento para fazer com que as pessoas vivessem de uma forma organizada dentro dos seus próprios lares, organizando a sua sociedade, para evitar, por exemplo, aquilo que se vivia no passado, que era exatamente ali a brincadeira com os sentimentos, a brincadeira com a sexualidade. E a gente lembra que quando se fala em aborto hoje, quando a gente pensa assim, debates da sociedade, debates filosóficos, debates médicos, debates religiosos, que falam do aborto, a gente pode imaginar como era o aborto, por exemplo, no início, lá na fase baixa do período medieval na Europa, ou em todos os locais espalhados pelo mundo aí, como era a questão do aborto, a questão da quantidade de doenças sexualmente transmissíveis. Era alguma coisa assim absurda. Só que hoje nós começamos então a regrar esse tipo de relação. E aí então, não apenas o casamento fez com que o casal vivesse dentro de um lar, tirando-os daquele comportamento de promiscuidade, como também fazendo com que todas as pessoas soubessem que eles eram casados. Daí então a importância da aliança. Quer dizer, você usa uma aliança para mostrar, olha, eu sou casado, não se aproxime.
Embora hoje a gente perceba que a aliança ela é apenas um protocolo, as pessoas levam isso apenas como um protocolo. Mas naquele período em que o pecado era realmente algo bastante sério, quando uma mulher ou um homem que cometia o adultério era punido perante a sociedade, era expulso de casa, era devolvido para a família. Hoje, nas sociedades do Oriente Médio, aquele que comete infidelidade, a mulher é apedrejada, o homem é chicoteado. No nosso mundo ocidental, isso se tornou apenas um protocolo. Gasta-se uma fortuna num casamento, coloca-se uma aliança, 2, 3 meses depois a coisa simplesmente se desgringa. E eu vi inclusive, César, esse comentário que você fez agora, né, que a aliança é algo que você não consegue usar. Assisti a um filme em que um casal, né, um jovem, perguntou para o pai, mas por que vocês não usam aliança? O pai olhou para o filho e falou assim, a gente nunca precisou disso. Mostrando exatamente assim, olha, o nosso amor, a importância que nós temos um para o outro, é tão grande que a gente não precisa pedir para as pessoas se afastarem. A gente não precisa de um compromisso material, o nosso compromisso é espiritual. Mas nós ainda temos essa necessidade para poder fazer com que as pessoas compreendam, e até mesmo como a aliança, na verdade, ela é quase que uma muleta psicológica para a pessoa se sentir presa a outra pessoa. Porque sem aliança dá aquela sensação de liberdade. E quando a gente usa a nossa liberdade dentro desse nosso padrão evolutivo hoje, a gente sabe o que acontece. A gente confunde libertinagem com liberdade, né? Então é sempre muito problemático. Então os compromissos espirituais, que eles vão se desenvolvendo, eles vão atingindo determinado nível de entendimento, já dispensa esse tipo de compromisso material, porque é a mesma coisa que acontece com relação a Deus. Para a gente poder falar com Deus, a gente precisa ficar de joelhos, a gente precisa usar um objeto, a gente precisa disso e precisa daquilo. A gente precisa materializar a nossa fé. A mesma coisa acontece com relação aos nossos relacionamentos. Nós precisamos materializar, formalizar através de um papel, através de um metal, para dizer que a coisa é séria. Porque nós ainda não conseguimos fazer com que as coisas sejam sérias sem que haja esse tipo de vínculo material. A matéria para nós é muito mais importante do que o espírito, ainda, infelizmente. Deixa eu ver rapidamente aqui, né? O Mário colocou, bom dia, deixa eu ver um pouquinho acima. A Xanri colocou, né? A mulher nunca tinha visto o futuro marido, né? Só conhecia no altar, e ainda acontece isso, né, Xanri? Ainda acontece isso nas sociedades do Oriente Médio, onde os compromissos são arranjados, jovens, né? Nós temos, por exemplo, o casamento de uma mulher de 30 anos, de um homem de 30 anos, casando com uma garota de 13. Porque houve ali um compromisso entre as famílias e tudo mais, né? Então ainda existe isso. Na Índia isso acontece, eles só se conhecem no dia do casamento. Para nós, mas é importante a gente perceber isso, para nós isso é algo bastante confuso, ou bastante chocante. Mas para as sociedades, cada cultura tem a sua. Uma mulher muçulmana, quando vem para o Brasil, por exemplo, ela se sente meio escandalizada de ver, por exemplo, as mulheres naturalmente na praia, as mulheres andando de shorts e camiseta na rua e tudo mais. Eu, quando fui para o Rio de Janeiro, há um tempo atrás, eu via, por exemplo, até comentei com a Vaninha isso, que para mim foi uma coisa estranha. Eu peguei o metrô, e aí então tinha um rapaz sentado no banco do metrô, e como o metrô estava cheio, a namorada que estava perto sentou no colo dele. E isso era a coisa absolutamente mais natural. As pessoas entravam sem camisa no metrô, porque estavam indo no ônibus, porque estavam indo para a praia. E eu sou paulista, e paulista você não entra de chinelo no ônibus. Pelo menos não entrava antes, naquela época, né? Então, de repente, eu fiquei olhando e falei, mas na cara de todo mundo assim, a moça sentando no colo do rapaz? Que coisa mais estranha, eu tinha na época 18 anos e tudo mais. Eu vi uma coisa tão esquisita, mas para eles, assim, todo mundo fazendo. Você olhava para cá, tinha um sentado, o outro ali, a menina de biquíni dentro do ônibus e tal. Então a gente vê que comportamentos, cada um tem o seu, porque eles desenvolvem esse mesmo tipo. A Vaninha está falando que paulista é fresco mesmo. Não é não, tá, Vaninha? Carioca que é muito foguete, tá? Então quando a gente vê assim, cada grupo social desenvolve determinado tipo de comportamento por uma questão de entendimento, por uma questão de necessidade. Nesse caso, por exemplo, dos casamentos arranjados, é uma questão cultural, que para eles é natural e para nós não é. Né? O Mário colocou em cima, é verdade, eu percebi ontem que na doutrina espírita Jesus é um modelo a ser seguido em outras religiões, ele é um Deus, né? Ele é uma grande referência para todos nós, né? E ele é sempre muito reconhecido por todas as religiões como sendo um sábio. Essa questão de vê-lo como um espírito superior
Depende do entendimento de cada religião, do entendimento de cada doutrina. O Brás colocou para nós aqui embaixo, né, um cara que conheço tentou se separar da mulher, aí seu sogro diz, na minha família, mulher não separada, do marido só tem viúvas. Né? O cara mudou de ideia. Pois é, Brás, não é fácil não. Né, o César colocou, já falei aqui algumas vezes, né, que eu sonho viver numa sociedade, acredito, que em outro plano, onde ninguém precisa dizer e nem ouvir eu te amo, né? A gente vai alcançar isso, né, César? Palavras, pelo fato da gente não ter ainda essa facilidade para conectar os nossos pensamentos, nós precisamos de tudo aquilo que é material, de tudo aquilo que é exterior. No caso, uma palavra, um gesto, um símbolo, tudo isso é necessário para nós ainda, né? Mas, no futuro, quando nós mudarmos o nosso modo de pensar, o nosso modo de agir, o nosso modo de sentir, de organizar os nossos sentimentos, isso certamente vai se transformar, felizmente. Arroba colocou para nós, bom dia, já vi casamentos que terminam depois de um mês da festa do noivado, e olha que foi uma baita festa, né? Pois é, valoriza-se muito mais a festa do casamento do que o casamento em si. Ainda, né, brincamos com esses sentimentos. E aqui então eu vou ler para vocês um trecho do livro Vida e Sexo, de Emmanuel. Aliás, é um livro que eu recomendo para quem gosta de estudar a respeito das relações, sejam casados, solteiros, namorados, né, sejam casamentos, né, ou sejam pessoas que vivem qualquer tipo de relacionamento. Esse livro ele é muito interessante porque Emmanuel faz para nós abordagens a respeito de várias passagens de relacionamentos que se encontram na codificação. Então ele começa trazendo para nós exatamente essa pergunta que nós estudamos agora, a primeira, que fala sobre se o casamento é algo da natureza, e então coloca para nós aqui, será contrário à lei da natureza do casamento? Isto é, a união permanente de dois seres? A resposta é um progresso na marcha da humanidade. Isso aí nós vimos. E Emmanuel diz o seguinte, o casamento, ou a união permanente de dois seres, como é óbvio, implica o regime de vivência pelo casal, pelo qual duas criaturas se confiam uma à outra, no campo da assistência mútua. Essa união reflete as leis divinas que permitem seja dado um esposo para uma esposa, um companheiro para uma companheira, um coração para outro coração, ou vice-versa, na criação e desenvolvimento de valores para a vida. Imperioso, porém, que a ligação se baseie na responsabilidade recíproca, de vez que na comunhão sexual, um ser humano se entrega a outro ser humano e por isso mesmo não deve haver qualquer desconsideração entre si. Quando as obrigações mútuas não são respeitadas no ajuste, a comunhão sexual injuriada ou perfidamente interrompida costuma gerar dolorosas repercussões na consciência, estabelecendo problemas kármicos de solução, por vezes, muito difícil, porquanto ninguém fere alguém sem ferir a si mesmo. Indiscutivelmente, nos planos superiores, o liame entre dois seres é espontâneo, composto em vínculos de afinidade inelutável. Na terra do futuro, as ligações afetivas obedecerão a idêntico princípio, e por antecipação, milhares de criaturas já desfrutam no próprio estágio da encarnação dessas uniões ideais, em que se jungem psiquicamente uma à outra sem necessidade da permuta sexual, mais profundamente considerada, a fim de se apoiarem mutuamente na formação de obras preciosas na esfera do espírito. Acontece, no entanto, que milhares de almas, detidas na evolução primária, jazem no planeta arraigadas a débitos escabrosos perante a lei de causa e efeito, e inclinadas que ainda são ao desequilíbrio e ao abuso, exigem severos estatutos dos homens para a regulação das trocas sexuais que lhes dizem respeito, de modo a que não se façam salteadores impunes na construção do mundo moral. Os débitos contraídos por legiões de companheiros da humanidade, portadores de entendimento, verte para os temas do amor,
determinam a existência de milhões de uniões supostamente infelizes, nas quais a reparação de faltas passadas confere a numerosos ajustes sexuais, sejam eles ou não acobertados pelo beneplácito das leis humanas, o aspecto de ligações francamente expiatórias, com base no sofrimento purificador. De qualquer modo, é forçoso reconhecer que não existem no mundo conjugações afetivas, sejam elas quais forem, sem raízes nos princípios kármicos, nos quais as nossas responsabilidades são esposadas em comum. Passagem então de Emmanuel, Psicografia do Chico, o livro Vida e Sexo. E aqui algumas passagens interessantes que a gente analisa, é que depois de um tempo, vida e sexo, Sonimar. Então depois de um tempo, a gente vai observando que se no início essas conexões vinham de forma instintiva, de forma não planejada, ela começou a se tornar cada vez mais grave conforme os indivíduos se tornaram mais conscientes, mais donos do seu próprio livre-arbítrio. Então eu tenho o direito de escolher, e conforme essa liberdade vai se ampliando, as consequências e responsabilidades também vão se tornando mais graves. E aí então, a partir dessas uniões informais, dessas uniões simplesmente baseadas no prazer e no instinto, percebemos então que quanto mais próximos os indivíduos se encontram, maiores são as suas necessidades de assistência mútua. E aí então o casamento se tornou para nós uma instituição do nosso mundo terreno, onde se aproximam não simplesmente seres que hoje buscam a satisfação dos seus prazeres, mas seres que estão comprometidos com passados, com erros do passado, com equívocos do passado, ou compromissos de novas construções. Hoje nós vemos, por exemplo, pessoas que os espíritos colocam para nós que nas relações afetivas nós temos sempre uma conexão, que elas existem nesse caso, sem raízes nos princípios kármicos, como é colocado aqui por Emmanuel. Mas pelo fato das pessoas ainda viverem muito em função dos prazeres, em função do impulso, do interesse material, muitos deles que não tinham compromissos reencarnatórios, compromissos no passado, acabam gerando novos compromissos dolorosos. Quer dizer, eu não conheço aquela pessoa, ela não me conhece. Eu sinto atração por ela, ela se sente atraída por mim. Vamos buscar então uma aventura, porque não existe nenhum tipo de laço afetivo. Vamos buscar uma aventura para a satisfação dos nossos prazeres. Nesse meio tempo, gera-se um compromisso entre esses dois espíritos, acabam machucando-se entre si, envolvem outros seres que, inclusive do mundo espiritual, vêm participar dessa união, e aí então aquele compromisso doloroso que não havia começa a existir a partir de agora. Daí então que, pelo fato da gente ser muito impulsivo e irresponsável, estamos sempre gerando problemas onde não tem, como se já não bastassem os problemas do passado. Então estamos aqui para resolver o passado e construir um futuro melhor, mas vivendo nesse impulso e nessa época das sensações, da erotização, da sexualidade não bem direcionada, nós geramos consequências para o futuro em situações que não haviam necessidade. E aí então, Emmanuel coloca para nós aqui que no futuro, tanto no mundo espiritual, que já existe nas esferas mais elevadas, como também na nossa sociedade terrena, nós encontramos grupos que já vivem esse compromisso profundo e esse compromisso verdadeiro, sem a necessidade, por exemplo, de ter o sexo como uma referência no casamento. Não que haja uma abstinência entre o casal. A gente diz o seguinte, que o sexo como uma referência. Nós temos ali, por exemplo, só para ter uma ideia, de casais que apresentam disfunções sexuais, sejam na mulher, seja no homem, que acaba comprometendo a relação. Em que o outro diz assim, olha, eu chego em casa, minha mulher não está bem, e isso está fazendo falta, isso está deixando a gente meio irritado, isso não está funcionando bem. Ou então a mulher fala assim, olha, meu marido não está bem também, a gente precisa se aproximar e a gente não consegue mais. Então acaba se tornando o sexo como a referência do casamento, que sem o sexo o casamento se destrói. Então nós temos casais hoje, como é colocado por Emmanuel, deixa eu pegar aqui o trechinho, indiscutivelmente nos planos superiores,
O liame entre dois seres é espontâneo, composto em vínculos de afinidade inelutável. Na terra do futuro, as ligações afetivas obedecerão a idêntico princípio, e por antecipação, milhares de criaturas já desfrutam no próprio estágio da encarnação dessas uniões ideais, em que se jungem psiquicamente uma a outra sem necessidade de permuta sexual, mais profundamente considerada, a fim de se apoiarem mutuamente na formação de obras preciosas na esfera do espírito. Então hoje, infelizmente, as relações se baseiam ainda na importância da sexualidade. E Emmanuel leva isso em consideração nas suas instruções, mostrando para nós que é uma forma de nós manifestarmos os nossos sentimentos. Através daquele momento de intimidade, o casal troca energia, troca juras de amor, troca ali confidências que sustentam a relação, mas precisam dessa relação, precisam dessa intimidade. Porque sem isso, o casamento começa então a se desestruturar. Essa é a nossa condição atual. No futuro, isso vai se transformando, a gente vai sublimando essa influência do corpo sobre a matéria, aliás, do corpo sobre o espírito, e aí então nós viveremos a amizade verdadeira, o amor verdadeiro, tendo o sexo como um momento especial, mas não como a referência da relação. Esperamos que isso venha a acontecer. Nós percebemos que muitas vezes, casamentos que tenham assim uma longa duração, que não há essa amizade profunda entre o casal, chega um momento que quando eles começam a atingir aquele período em que as atividades sexuais já não são tão intensas, eles vivem na acomodação, mas é uma acomodação infeliz. Porque desejariam, sem dúvida nenhuma, viverem os prazeres da juventude. Lembrando, quando a gente era jovem, como era boa aquela época, porque agora não é mais. Porque agora simplesmente vivem o dia a dia, vivem a acomodação, aquela amizade, mas não conseguem desfrutar do prazer de estarem juntos como no passado. E isso acontece hoje, porque hoje nós somos assim, independente da idade. Os adolescentes estão aprendendo que isso é importante. Tanto é assim que nós percebemos que o ficar, conforme nós já conversamos, é uma referência hoje para a juventude. Primeiro eles se aproximam pelo prazer, nós vamos ficar. Aí começam a namorar, mas namorando baseados no quê? Naquela sensação que aquele momento de ficar acabou proporcionando. Não mais na amizade, aqueles jovens que se olham, que se apaixonam, que se tornam amigos e depois naturalmente vão se aproximando fisicamente. Hoje eles se aproximam fisicamente e vão se conhecendo intimamente. Só que chega uma hora que eles se decepcionam. Porque eles começaram com uma ilusão. E depois eles caíram na realidade. E naturalmente se frustram por isso. Porque aquela beleza, aquele desempenho no momento de intimidade foi tão especial que quando começam a trocar confidências e buscassem o apoio um do outro, percebem que isso não existe. Simplesmente se basearam naquelas sensações. Então aprenderam a viver dessa forma. No passado era a mesma coisa, que essa geração já mais avançada ainda vive isso, e raros são os casais, embora haja, raros são os casais que conseguem viver essa comunhão espiritual até o final de suas vidas aqui terrenas. Então, quando Kardec coloca para nós, aqui nesse nosso trecho, que o casamento é da lei natural, né? Pois é, mas era uma obrigação, né, Vaninha? A Vaninha colocou para nós assim, né, que antigamente se conhecia, se gostava, depois poderia assim, haver assim, as suas frustrações, mas hoje, quando se relaciona, essa decepção pode começar quando se conhece. E aí então eles já tomam decisões diferentes. Olha, não gostei, o casamento não está legal, cada um para o seu lado e tudo mais. E se esquece que esse tipo de postura gera desilusões, frustrações, lesões morais. E isso é bastante grave. Por isso que a gente vê como está difícil ainda da gente lidar com essa situação que a gente vive hoje. Mas então o casamento é uma lei natural. E isso é um progresso para a marcha da humanidade, porque começa a despertar nos indivíduos a responsabilidade que um tem sobre o outro. No passado não era assim. Naquele passado distante a gente lembra que era cada um por si e Deus para todos. Cada um vivendo o seu momento, cada um vivendo o seu interesse baseado no egoísmo. E hoje a gente percebe que esse egoísmo, embora ainda exista no mundo,
ele gera consequências que, consequentemente, gera sofrimento também. O César colocou, perguntaram ao Chico se sexo antes do casamento era pecado. Daí ele respondeu que nada é pecado, mas sexo sem amor não vale a pena, muito menos casamento. Quer dizer, a lucidez desse modo de pensar. Porque é exatamente isso, não existem obrigações, não existem medos nem punições, o que existe é responsabilidade. E o próprio Emmanuel fala lá no livro Vida e Sexo, nesse mesmo livro, dizendo que o sexo deve ser educado, não imposto nem proibido. Daí então que ele vai se tornar mais equilibrado e vai se tornar uma fonte de alimentação fluídica, alimentação energética e sentimental entre o casal. Shanri colocou que os maiores prejudicados por casamentos irresponsáveis são os filhos, né? Mas todos sofrem, né, Shanri? Porque os filhos, de certa forma, eles veem os pais brigando, os pais discutindo e se separando e depois se sentir isolado e tudo mais, mas o próprio casal envolvido também se machuca. Um homem e uma mulher, quando eles se aproximam, eles investem naquela relação os seus sonhos. Eu tenho o sonho de ter ali a nossa casa, eu tenho o sonho de viajar, eu tenho o sonho de ter aquele romantismo todo e tudo mais, e de repente o casamento se frustra, o casamento se dissipa e as lesões não deixam de existir. Só que, infelizmente, nós vemos hoje na nossa sociedade a quantidade de divórcios crescendo significativamente. Quando nós estudamos lá no Evangelho sobre o casamento, eu trouxe para vocês alguns dados estatísticos que mostravam que aqui em São Paulo a quantidade de divórcios ou de pedidos de separação em cartórios aumentaram significativamente na última década. E isso mostra o quê? Que as pessoas estão brincando de relacionamento. Mas nós estamos aprendendo, faz parte ainda das nossas necessidades. Continuando, questão 696. Vamos lá, filhinha, por favor. Qual seria o efeito da abolição do casamento sobre a sociedade humana? Antes de entrarmos na resposta, a gente lembra que muitos daqueles que optam por uma separação, pelo fato de estarem frustrados e tudo mais, dizem aquela velha frase clássica na sociedade hoje, que o casamento é uma instituição falida. E aí então modificam a estrutura do casamento, talvez seja necessária, porque pelos padrões antigos era uma rigidez que tirava a liberdade das duas pessoas, quer dizer, você casava obrigatoriamente, tinha que ficar até o final da vida obrigatoriamente, era infeliz obrigatoriamente, apanhava sem poder se manifestar, sofria por isso, por aquilo, por infidelidade, por agressões e tudo mais. Depois a gente pega pessoas que modificaram esse padrão para casamentos não tão rígidos, um casamento em que cada um vive na sua casa, tendo o seu próprio espaço, uma relação aberta, onde cada um pode se aventurar nos seus sentimentos da forma como desejam. É algo meio estranho para todos nós, mas é algo que existe. Tanto é assim que, como nós falamos dos jovens que ficam hoje, eles ficam hoje com uma pessoa, amanhã eles estão ficando com outra, e depois com outra, com outra, com outra, e muitas vezes no mesmo evento ficaram com várias pessoas ao mesmo tempo. E essa mesma educação que aprendem na juventude levam para o casamento também. Alguns desejam a fidelidade, outros não fazem tanta questão, porque eles permitem que o outro seja infiel, desde que ele se torne também tem essa liberdade para viver a sua infidelidade. E aí então a gente percebe que o casamento, nessa transformação, ele não vem sendo abolido, mas é uma transformação perigosa, porque está permitindo liberdades que vão gerar consequências. Não são liberdades da pessoa viver os seus amigos, as suas amizades, viver ali os seus momentos particulares de conquistas pessoais, mas são liberdades para viver outros relacionamentos paralelos. E aí então a gente se pergunta como as pessoas administram os seus sentimentos, sabendo que não existe fidelidade, e se não existe fidelidade, você não pode confiar plenamente nela. Como é que você vai confiar em alguém que divide esse momento de tanta intimidade com outras pessoas? Daí então cada um vivendo isoladamente. As pessoas se tornam muito mais amigas dos amigos do que dos próprios parceiros, dos próprios companheiros. Quando se pergunta quem é o seu melhor amigo, é o seu marido, é a sua esposa? Ele vai dizer, não, é meu irmão, é meu amigo, é meu primo, é fulano de tal. Então nós vemos que as grandes amizades não se encontram, infelizmente, dentro dos próprios lares, entre o casal. Então eles fazem confidências com outras pessoas sobre aquilo que acontece nos seus próprios relacionamentos.
E isso é bastante grave, porque nesse tipo de relação, é algo que você precisa confiar plenamente, de você dizer assim, olha, eu confio plenamente em você, confio todos os meus segredos, todos os meus sentimentos, e nessa relação aberta, como é que você vai fazer isso? Porque você expõe tudo aquilo que é seu segredo para alguém que não está o tempo todo com você, está se dividindo entre você e outras pessoas nas suas aventuras. E isso é algo bastante grave. Então, embora não haja a abolição do casamento, há uma transformação, uma abertura que traz consequências tão graves quanto. E aí então os espíritos respondem, quando Kardec pergunta qual seria o efeito dessa abolição ou dessa mudança, nós atualizamos, e eles respondem, retorno à vida dos animais. Porque os animais vivem em função dos seus instintos. E quando eu me permito essa abertura na minha relação, eu estou permitindo que os meus instintos falem muito mais do que a minha razão, do que os meus sentimentos. E os animais vivem em função dos instintos. A gente olha pela rua, uma cadela no cio, por exemplo, sendo enfileirada de cachorros para poder ali fazer ali a sua cópula. A mesma coisa nós vemos hoje, de uma forma muito semelhante, nos bailes, nas baladas, nas festas sociais. Um jovem rodeado de outras pessoas, todos eles cobiçando, todos eles tendo o mesmo interesse. E aí então nos esquecemos que esse tipo de comportamento gera uma lesão moral muito grave. E exatamente, André, né? Uma desincronização dos sentimentos. É o instinto falando muito mais do que a razão. É o corpo, a matéria, se sobrepondo sobre o espírito, sendo que nesse processo evolutivo que todos nós buscamos, a importância é exatamente o contrário, nós sublimarmos essas necessidades físicas para simplesmente nos elevarmos espiritualmente na responsabilidade, na consciência e tudo mais. Mas quando a gente coloca isso, se imagina você numa festa, né? Deixa eu ver aqui, o César colocou, não é uma contradição esse comentário, pois não diz a lei que ninguém involui, mas não é uma involução, César, nesse caso é um estacionamento. Porque a gente mostra, nesse tipo de comportamento, aquilo que há dentro de nós ainda. Você não retrocedeu, você apenas não conseguiu crescer diante daquela conduta. Porque se eu me comporto dessa forma, um retorno à vida dos animais, deixando que o instinto se torne mais alto, mais forte, é uma coisa que eu não quero fazer. O fato de você colocar uma criança numa escola não significa necessariamente que ela vai conseguir mudar o seu comportamento. Ela vai ser rebelde na rua, vai ser rebelde em casa e vai ser rebelde na escola. Eu não falo da educação acadêmica. Eu falo da educação social daquele ambiente. O fato de você colocá-la lá dentro não significa que ela vai ser bem equilibrada. Tanto é assim que nós temos crianças que são problemáticas, que são expulsas. Então não é o fato de você se casar com alguém que mostra que você deixou aqueles desejos para trás, que você se tornou uma pessoa equilibrada. Você pode estar preso, mas você é infeliz porque você está doido para sair por aí. Aí então a sociedade, pelo seu comportamento, começou a dar vazão a esse tipo de desejo, de vontade, de conduta. Então a gente percebe que não é um retrocesso, é simplesmente a manifestação daquilo que estava oculto. Alberto Almeida, quando ele falava sobre essa questão do ficar, Alberto Almeida é um palestrante espírita, médico, homeopata lá do Pará, e nessa palestra ele dizia o seguinte, que no passado era muito comum casamentos arranjados, fazendo com que as moças, principalmente, tivessem uma repressão sexual muito severa. A questão religiosa, onde mulheres, moças e jovens, homens também, eram colocados na vida religiosa por uma imposição familiar, fazendo com que todos aqueles sentimentos que precisavam ter vazão, precisavam ser trabalhados, ficassem reprimidos. De repente, aqueles mesmos indivíduos reencarnam nos tempos atuais, percebendo uma sociedade que está aqui aberta, e estão botando para fora aquilo que estava reprimido. Vai com Deus, César. Por isso, então, nós nos encontramos na mesma condição do passado. Não conseguimos nos educar. Tecnologicamente, o nosso mundo está avançando. Engenharia genética, estudos astronômicos, a informática e a comunicação, a engenharia e a medicina, tudo aos nossos olhos está trazendo grandes progressos. Estamos no século XXI, no auge da tecnologia do nosso mundo. Teve uma reportagem do Pedro Bial que passou no Globo News,
que ele disse o seguinte, que nos últimos 60 anos, mais de 50% das descobertas da humanidade vieram nesse pequeno período, de 60 anos, numa sociedade que tem mais de 100 mil anos. Então nós estamos vivendo assim o auge da tecnologia, mas moralmente a gente percebe que nós evoluímos muito pouco. Só nessa questão dos relacionamentos a gente vê como a coisa funciona. O quão distante nós estamos desse ideal espiritual que nós esperamos, que nós desejamos e que também esperam de nós. Kardec faz um comentário a respeito dessa questão. Ele diz o seguinte: a união livre e fortuita dos sexos pertence ao estado de natureza. O casamento é um dos primeiros atos de progresso nas sociedades humanas, porque estabelece a solidariedade fraterna e se encontra entre todos os povos, embora nas mais diversas condições. A abolição do casamento seria, portanto, o retorno à infância da humanidade e colocaria o homem abaixo mesmo de alguns animais que lhe dão o exemplo de uniões constantes. Então aqui é uma colocação de Kardec falando exatamente sobre isso, que é natural que as pessoas se aproximem umas das outras, mas essa aproximação responsável é algo que nós estamos aprendendo a fazer. E quando se fala em aproximação responsável, não são os casamentos instituídos, mas a forma como os indivíduos se relacionam dentro dessa relação. Porque, como nós colocamos, você ser forçado a viver um casamento não significa que você esteja sendo feliz e nem fazendo o outro feliz. Você está forçado a viver ali. Muitas vezes você não termina por falta de opção, por falta de condição social, por falta de apoio, por medo, por constrangimento, por julgamento, seja por que motivo for. Mas se tivesse essa liberdade, a gente se pergunta, né, como a gente coloca, no mundo espiritual, muitos maridos e muitas esposas esperam seus parceiros retornarem para lá também. Aí então o seu Zezinho desencarnou, está doido esperando a Dona Maria chegar, a Dona Maria chega e ele fala: meu bem, você chegou. A Dona Maria fala: alto lá, o nosso casamento era lá embaixo, aqui acabou. Mas eu estava esperando você, minha véia. Ela vai dizer: meu filho, acabou. Meu casamento lá embaixo era o inferno. Só que agora já não existe mais. Então, são muitos os espíritos que estão lá no mundo espiritual se frustrando, acreditando nessa ideia de que o meu parceiro, na verdade, é minha propriedade. E não simplesmente um companheiro que tem liberdade de viver do meu lado, se ele quiser. Daí então que quando chega nesse momento de fazer escolhas, no mundo espiritual eles fazem escolhas diferentes. Porque viveram essa repressão, viveram esse sofrimento todo. Então essa responsabilidade diz respeito muito mais à forma como eles se relacionam do que principalmente da relação instituída. Daquela coisa de dizer assim: olha, eu estou do seu lado, eu estou te apoiando, eu te respeito, eu amo você, qualquer coisa que você precisar eu estou aqui, eu sou fiel a você e tudo mais. Esse tipo de relacionamento que tem essa parceria, que tem esse comprometimento, é algo que raramente nós vemos nos tempos de hoje. Porque não é 8 ou 80 também, nós temos aqueles que gradualmente vão se tornando os casamentos ideais. Quando nós vemos a nossa família, quando nós vemos os nossos amigos, dizendo: aquele casal nasceu um para o outro. Como se diz popularmente, aqueles dois são almas gêmeas. E sendo almas gêmeas, eles vivem a felicidade porque eles vieram para se encontrar. Eles não vieram com um compromisso kármico, com um compromisso expiatório. Depois aqui embaixo, Kardec coloca a questão 697. A indissolubilidade absoluta do casamento pertence à lei natural ou apenas a leis humanas? Essa questão interessante que foi perguntada. Quando se fala a indissolubilidade, significa a separação. É algo que se encontra nos códigos divinos, da mesma forma que eu posso me aproximar, eu posso me afastar? Ou essa questão da separação é apenas alguma coisa que o homem determinou, sendo contrário àquela lei natural? Nós estudamos isso lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Não separeis o que Deus juntou. Que as pessoas pensam assim: olha, você se casa. E a gente vê muito isso nas religiões tradicionais, como por exemplo a Igreja Católica, que você se casa uma vez, ela não permite a separação. Se você se divorcia, você não pode casar dentro da igreja de novo, porque é contra as leis de Deus. E aí então a gente pergunta: mas espera aí, onde está escrito que Deus disse que o homem não tem liberdade, a mesma liberdade que ele tem de se aproximar, ele não teria também de se separar, de se afastar, de acordo com suas conveniências?
Então a gente lembra que no passado era assim. Você se casa e acabou. E a gente percebe que as leis humanas elas foram se transformando, que as mulheres simplesmente não tinham liberdade de escolha. O homem poderia devolver a mulher para a família, mas a mulher não podia devolver o homem para a família dele. Então as sociedades patriarcais, desde o passado, traziam essa ideia, que era o homem que determinava se ele estava satisfeito ou não. A mulher simplesmente era um joguete das circunstâncias e um joguete da necessidade. Era questão do instinto, né, Sr. Fall? Não era discriminação. Era aquela ideia de que a força nos mundos primitivos era o que determinava o poder. E o homem sempre foi mais forte do que a mulher. Pelo menos fisicamente. A mulher apanhava, o homem matava, o homem corria, o homem fazia isso, aquilo tudo. E a mulher frágil simplesmente seguia esses instintos, seguia essas condições. E elas se tornaram um objeto de troca. Eu ofereço a minha filha para parceria dos nossos negócios. Eu ofereço a minha filha baseado num acordo. Chegamos nos tempos atuais, onde raramente nós encontramos situações assim como nós colocamos, mas ainda existe. Você vai na Índia, por exemplo, casamentos são arranjados. Você vai na África, casamentos são arranjados. Chega na Ásia, encontramos também sociedades, no Oriente, no caso, em que as famílias também fazem acordos. E aí então o que acontece? A gente percebe que, voltando nos tempos atuais, a gente percebe que com o passar do tempo, aqueles desejos reprimidos, aquela liberdade que foi reprimida, mais dia ou menos dia ela vai explodir. Só que ela vai explodir de uma forma desordenada, infelizmente. Então quando se fala sobre a união e a separação, tanto a união como a separação faz parte de uma lei natural. Os indivíduos se aproximam e se afastam de acordo com os seus interesses. E essa ideia de que é pecado na visão humana, que a instituição permite, que a instituição autoriza, é coisa nossa, é coisa do homem. Tanto é assim que nós percebemos que pessoas se juntam hoje. Esse relacionamento com as instituições religiosas se encontra bastante abalado no tempo de hoje, né? Essa situação. Então as pessoas falam assim, olha, a gente não vai se casar em cartório nem nada, a gente vai se juntar. Aí quando se junta, começa a ser julgado pela sociedade. Mas você não casou na igreja? Você não casou não sei aonde? Você não assinou o papel? Não, não assinei. Nós simplesmente nos juntamos. E aí então as pessoas ficam meio assim, mas esse casamento não é certo. Aí você fala, mas não é certo por quê? O que me obriga, a não ser ali a sociedade dentro dos seus preconceitos, dentro dos seus conceitos, que me obriga a me juntar com outra pessoa formalmente? Agora, se eu falo para aquela pessoa, olha, eu estou me juntando com você porque eu te amo. A outra diz, eu também vou me juntar com você porque eu te amo. Que papel vai fazer diferença? Juntar as escovas de dente também, né, Brás? E aí nós vemos assim, pais que se juntaram, tiveram filhos, esses filhos, dependendo da religião, vão ter problemas. Porque não vai poder ser batizado nessa igreja ou naquela igreja, porque os pais não se casaram na igreja. E aí começam a gerar aqueles problemas que os próprios homens acabam criando. Então nós chegaremos num momento no futuro em que nós celebraremos as uniões sem a necessidade de formalizá-las, mas de comemorar essa união. E aí então veremos os compromissos espirituais de fato se aflorando. Mas então Kardec perguntou se essa separação, pois é, ou os trapos, né, Goiânia, por que não? Quando se fala sobre essa separação, é coisa do homem ou é coisa da lei de Deus? Respondem os espíritos, é uma lei humana muito contrária à lei natural. Mas os homens podem modificar as suas leis. Somente as naturais são imutáveis. E quando se fala sobre lei humana, é importante a gente fazer uma diferenciação. É algo bastante claro para todos nós. Se você quer saber aquilo que é de Deus, eu não falo de religião, mas eu falo que Deus dotou o homem com determinadas liberdades. Essas liberdades fazem parte das leis naturais. Eu tenho a liberdade de ir e tenho a liberdade de vir. Só que nessas idas e vindas eu tenho responsabilidades. Aquilo que eu faço é aquilo que eu respondo. E essa é a educação que nós estamos buscando nesses tempos atuais. Então eu posso me juntar com uma pessoa? Pode. Posso me separar dela? Pode, mas aquilo que você fizer contra ela, ou aquilo que ela fizer contra você, são compromissos que vocês acabaram se envolvendo e terão que se justificar depois. Porque o mal que eu provoco a alguém, é esse mal que eu vou ter que responder.
Aquilo que eu destruo, eu serei obrigado pela própria lei natural a reconstruir. Se eu lesionei alguém, sou responsável pela saúde dela. Se eu frustrei alguém, sou responsável por essa desilusão. E é essa responsabilidade que a gente começa a perceber. Mas a gente sempre soube que os cartórios e as igrejas que eram que determinavam. E elas falavam em nome de Deus, segundo essas instituições. Basta a gente voltar no tempo e perceber que Deus não muda de ideia. São os homens que mudam. A gente lembra no passado que hoje a nossa sociedade, pelas leis civis, conseguiram colocar isso de uma forma mais organizada. E dizem, por exemplo, que uma criança não pode se casar com um adulto. Que isso vai contra as leis de Deus. Vai contra as leis da sociedade, desculpem. Mas no passado, onde a gente encontra isso, um homem de 50 anos, que a gente lembra disso, casava com uma adolescente de 12, 13 anos. E a sociedade aceitava isso com muita naturalidade. Hoje isso é proibido. É proibido porque a lei protege a criança. Olha só a modernização do pensamento do homem, visando a proteção dos mais frágeis. No passado não era assim. Mas espera aí. Se o casamento nessas condições era uma lei de Deus, quer dizer que Deus então permitia que as crianças se casassem e hoje não permite mais? Deus mudou de ideia para a nossa conveniência? Não, ele não mudou. Isso tudo é lei humana. Os nossos pensamentos mudam de acordo com os nossos valores. Por isso a gente tem que diferenciar, não cair nessa ideia de que tudo tem o rótulo divino, que tudo foi Deus que fez. Eu já falei com vocês, quando você pega um Antigo Testamento e diz assim, isso aqui é a palavra de Deus e é imutável. Não é a palavra de Deus, é a palavra do homem. Porque Deus não disse que o homem deveria ter escravo no passado. E no Antigo Testamento está dizendo que o homem deve cuidar bem do seu escravo. Se Deus proíbe a força do homem sobre o próprio homem, como é que no passado está dizendo que tem leis que ele apoiava? Quando dizia que o homem podia apedrejar uma mulher que era infiel, Deus dizia isso, que o homem tinha essa liberdade. Se isso se encontra na Bíblia, nós percebemos que isso é uma característica humana. Não é uma característica divina. Porque Deus não muda de ideia. Aquilo que ele cria para o universo, a mesma lei que ele cria para criar uma galáxia, é a lei que ele cria para o espírito se desenvolver. Ah, mas não estava bom naquela época, resolvi mudar de ideia. Se Deus é perfeito, ele mudou de ideia porque ele errou no começo? Esse tipo de pensamento deve ser fundamental para nós direcionarmos as nossas ideias. Questão 698, vamos lá, aproveitando esses 15 minutinhos que faltam. Tá. O celibato voluntário, né? Tá certo. O celibato, até então, manda um beijo para todo mundo, Laura. O celibato voluntário é um estado de perfeição meritória aos olhos de Deus? Lembra quando se fala em celibato? Importante a gente trazer uma definição para esse conceito. O celibato nada mais é do que um indivíduo que opta por não ter um relacionamento. Isso não significa nem castidade, nem abstinência. Eu posso escolher viver solteiro para todo sempre, vivendo a minha liberdade do jeito que eu quiser. Nós temos várias causas para o celibato. Nós podemos relacionar, por exemplo, a questão do celibato clerical. Quer dizer, eu sou religioso e opto por viver um determinado tipo de vida, uma vida contemplativa, por exemplo, onde nós temos ali os padres, freiras, sacerdotes de outras religiões. Líderes, nós pegamos Dalai Lama, por exemplo, ele é solteiro. Porque ele optou por essa vida clerical, essa vida de celibatal, para poder viver a sua vida religiosa na sua mais pura expressão. Os padres e as freiras, como nós colocamos. Nós podemos ali pessoas que optam pelo celibato para poder se concentrar nas questões como uma carreira profissional. Olha, minha profissão é viajar muito, eu não tenho tempo para a família, não dá para poder ficar preso com o filho, então eu vou optar por isso tudo. Outros colocam, por exemplo, olha, eu não vou me casar porque eu tenho um distúrbio sexual, que eu não sinto apetite, ou eu tenho repulsão, por algum trauma do passado, um trauma psicológico, seja como for. Então, já que eu não consigo ter alguém ficar me pegando, ficar ali me buscando, me procurando, então eu opto por não me casar com ninguém, assim eu fico sossegado.
Algumas outras pessoas optam por mesmo comportamento daquela ideia da assexualidade. A pessoa simplesmente não sente atração sexual por ninguém. E aí então ela opta, né? A gente vai chegar nesse ponto, Shanri, para você ver quando ele é egoísta ou não. Temos, por exemplo, uma pessoa que opta ou vive o celibato involuntário, ela não deseja, mas ela acaba vivendo isso. No caso, por exemplo, uma pessoa que vive isoladamente, por um preconceito, uma pessoa não tem a beleza adequada, não tem a constituição física adequada, de repente ninguém se interessa por ela, ela acaba vivendo solteira por falta de opção. Quer dizer, ela não desejou aquilo, mas ela acaba vivendo também. Outros que a gente pode colocar, por exemplo, pessoas que doenças sexualmente transmissíveis, pessoas que não querem se decepcionar emocionalmente porque, olha, eu já namorei, fiz e aconteci, mas fui muito infeliz, não quero mais saber mais disso. Outros fazem isso por uma punição, autoflagelo. Então nós temos ali várias situações que as pessoas optam pelo celibato. Outros preferem assim, olha, eu não vou me casar porque o meu negócio é curtir a vida. Então, quanto mais pessoas com quem eu me envolver, melhor para mim. Aí eu fico com um hoje, o outro amanhã, me cansei e separo. Eu estou vivendo a minha vida de celibato. Não estou falando de castidade. Eu falo de viver solteiro até o final da vida. Herculano Pires, que é para nós um grande estudioso da doutrina espírita, que trouxe para nós assim referências muito significativas, ele disse para nós no seu livro Curso Dinâmico de Espiritismo, um trecho que fala sobre o celibato. Ele diz o seguinte, o subtítulo é O Problema do Celibato. Ele fala sobre, há ainda o problema da poligamia. A gente vai estudar na próxima quinta-feira a poligamia. Que o Espiritismo encara historicamente, lembrando que o casamento com responsabilidades sociais definidas superou as experiências poligâmicas do passado. Toda essa posição espírita está perfeitamente de acordo com as leis vigentes no mundo atual. Os movimentos atuais do próprio clero católico pela abolição do celibato sacerdotal e as concessões feitas pela Igreja em numerosos casos confirmam a necessidade crescente de uma revisão pela Igreja dessa instituição contraditória em que ela se colocou, dividindo sua posição em duas medidas antagônicas: casamento de clérigos da Igreja, do Oriente, e o celibato obrigatório no Ocidente. O celibato das freiras é uma herança da castidade obrigatória das vestais romanas, sujeitas a serem enterradas vivas se violassem o voto. E é interessante lembrar que as vestais, que mantinham o fogo da deusa Vesta nos templos, podiam casar-se sem perigo ao completar os 30 anos de idade. As medidas contrárias às leis naturais, que são as leis de Deus, tendem a desaparecer com a evolução cultural, moral e espiritual da humanidade. Dizia o apóstolo Paulo que há os eunucos, feitos pelos homens, e os que se fazem eunucos pelo amor a Deus. Há também os que nascem eunucos. Aplicando-se isso aos nossos dias, podemos dizer que há celibato forçado por deficiências orgânicas congênitas, por acidentes mutiladores e pelo desejo de servir a Deus. Mas o Espiritismo, colocando os antigos problemas místicos e as velhas superstições religiosas à luz da razão, nos mostra a contradição da suposta dedicação a Deus através de violações egoístas das leis naturais. Se há, por assim dizer, todo um dispositivo natural de desenvolvimento das potencialidades humanas através de lento e complexo processo evolutivo, como pode o homem, sujeito a esse processo, fechado em suas exigências condicionantes, querer modificá-lo, corrigindo a Deus? A quem aproveita o sacrifício de uma jovem saudável na cela de um convento ou a negação por um jovem da sua própria virilidade? O móvel dessas atitudes se revela na ambição egoísta de conquistar o céu para o gozo próprio, adiantando-se aos demais e escapando às leis do processo evolutivo natural. Todas as formas de autoflagelação, cilícios, absteração exagerada, isolamento, quietismo, são fugas à realidade
que todos devem enfrentar no cumprimento dos deveres inalienáveis de solidariedade humana e amor ao próximo. E toda fuga é um ato de desobediência à vontade divina. Essa colocação que Herculano Pires coloca para nós, ela é interessante porque mostra que essa ideia de pureza ainda está muito relacionado com a ideia do sexo pecaminoso, que sempre foi difundido na cultura religiosa do nosso mundo ocidental. O sexo é algo sujo, e aquele que abre mão do sexo simplesmente se torna mais elevado. Só que, como Emmanuel coloca para nós, as potencialidades humanas precisam se desenvolver através das experiências diversas. E a união com parceiros, na questão de parceria, na questão de doação, a experiência da paternidade, da maternidade, são experiências necessárias para o indivíduo se desenvolver. E se hoje nós temos aqueles que fazem a opção pelo celibato, tem ali as suas razões. Essas razões dizendo, olha, hoje eu não quero me casar com ninguém, vou viver a minha vida. Eu fico me perguntando, o que me gerou esse pensamento? É um pensamento egoísta de acreditar que, através disso, dessa minha privação de relacionamentos, eu vou me elevar em direção a Deus? Ou eu faço esse sacrifício para uma atividade em benefício do próximo a que eu me dedico? Então nós temos ali as causas das mais diversas, desde as causas que são nobres, missionárias, até as causas que são patológicas. E quando eu falo em patológicas, a gente nunca sabe quais são os traumas do nosso passado que nos fizeram optar por uma vida solitária no presente. Mas são experiências que mais dia ou menos dia nós precisaremos vivenciar. É necessário que isso aconteça. Nós somos espíritos imortais. E aquilo que não é feito hoje, uma experiência que não é aprendida hoje, ela será amanhã. Esperamos que sem traumas, naturalmente. Conforme a gente vai crescendo, conforme a gente vai aprendendo, lidar com os sentimentos. Eu vou me casar com alguém e essa pessoa me respeita, eu já começo a olhar diferente para essa relação. E nós temos vários exemplos nós temos hoje dentro do próprio meio espírita. Nós temos ali Divaldo Franco, Raul Teixeira, Chico Xavier, que viveram essa vida celibatária para poder se dedicar a uma causa. É a visão que nós temos hoje. Mas se nós voltarmos um pouco no tempo, nós perguntamos, mas será que eles tiveram alguma experiência no passado que os fizeram com que eles optassem por uma vida celibatária atual? A gente não sabe. Mas o que a gente sabe é que a aproximação entre os indivíduos faz parte de uma lei natural. Se eu resisto a essa lei, tem uma causa que não nos cabe explorar. Afinal de contas, a gente não sabe nem a respeito da nossa própria vida, quanto mais a respeito da vida dos outros. Mas a gente percebe que isso não é natural. Porque é importante que o ser humano se aproxime de outro ser humano para poder fazer com que haja uma comunhão de sentimentos, uma comunhão de confiança. Só que com o passar do tempo a gente vai gerando experiências que vão transformando esse tipo de relacionamento. Eu posso não ter uma confiança numa esposa, mas eu posso ter confiança num amigo, numa amiga. Eu posso não buscar o apoio numa esposa, numa companheira, mas eu posso num amigo, numa amiga. Agora, tem experiências que eu só viveria com uma esposa. Eu não teria com um amigo ou com uma amiga. E eu não falo de sexualidade apenas naquela questão da constituição familiar, daquele tipo de relacionamento fechado dentro da própria família. Isso tudo é vivenciado em experiências específicas. Não adianta eu querer conhecer o sabor do chocolate comendo um abacaxi. Para conhecer o chocolate, eu preciso saborear o chocolate. Para poder viver uma vida em parceria com um companheiro, com uma companheira, que se encontra muito mais próximo, eu preciso vivenciar essa experiência. Se hoje eu opto pelo celibato, significa que eu estou adiando uma lição que eu preciso aprender. E mais dia ou menos dia, eu vou vivenciá-la. Se não for por uma experiência construtiva, vai ser por uma expiação. Vai ser por uma experiência dolorosa, mas eu vou vivenciá-la. Porque Deus nos oferece as matérias. Escolher essa ou aquela matéria para viver hoje, nós temos essa liberdade relativa. Mas mais dia ou menos dia,
todos nós vamos vivenciar todas essas matérias para poder elaborar ali a nossa formação. É igual a uma universidade, é igual a uma escola. A universidade acho que é o mais ideal. Eu tenho meu currículo acadêmico, tenho que estudar ali as 50 matérias durante aquele período. Eu posso até fazer opções, mas no final eu vou ter que cumprir as 50 matérias. E uma dessas matérias é viver essa relação íntima. Mas o que ela me ensina exatamente? A gente vai ali especular sobre várias formas, trazer o nosso modo de pensar, etc. e tal, mas acho que a gente não vai conseguir entendê-la objetivamente porque a gente não tem essa visão espiritualizada da relação. Os espíritos nos falam, os espíritos nos ensinam, na teoria a gente até compreende um pouco mais, mas vivenciando essa relação é que a gente vai saber como é que ela funciona. Então faz parte da nossa natureza essa aproximação e esse aprendizado. Questão 698, rapidamente aqui para a gente poder encerrar o nosso estudo. O celibato voluntário é um estado de perfeição meritório aos olhos de Deus? Respondem os espíritos, não. E os que vivem assim por egoísmo desagradam a Deus e enganam a todos. De dizer assim, olha, eu vou viver isoladamente porque eu quero me elevar espiritualmente. Isso é uma forma de egoísmo. Porque eu simplesmente dedico a minha vida e os meus esforços ao meu próprio crescimento e o resto que se vire. Em vez de dizer assim, olha, eu vou tentar fazer com que todas as pessoas cresçam, porque eu sei que isso eu vou fazer com que eu cresça também. E quando a gente vê isso, principalmente na vida contemplativa que nós estudamos, em algumas religiões, que as pessoas dizem assim, olha, eu vou me trancar naquele convento, eu vou me trancar naquele mosteiro, e ali eu vou rezar o tempo todo e vou me elevar a Deus. Deus fala assim, negativo, você vai crescer quando você sair dessas portas. É lá fora que você vai crescer. Então essa visão egoísta, tanto por uma opção de elevação espiritual, ou por uma opção de desfrutar dos prazeres da vida, isso faz parte do egoísmo. E tudo aquilo que é egoísta vai precisar ser corrigido depois. E a última questão, 699, Kardec coloca para nós. O celibato não é um sacrifício para algumas pessoas que desejam devotar-se mais inteiramente ao serviço da humanidade? E aí então tem pessoas que falam assim, olha, eu não vou me casar porque não dá. O trabalho que eu quero é muita gente envolvida, é uma dedicação extrema, é uma dedicação contínua, que isso vai provocar um sofrimento na pessoa que se aproximar de mim dentro desse tipo de relacionamento íntimo. Ela vai sentir as carências, ela vai sentir o desejo de me ter por perto, não sexualmente, mas pelo prazer da companhia, pelo prazer da parceria. E se eu me dedico a essa atividade do jeito que eu quero, porque eu sei que isso exige muito esforço, e nós temos aí vários exemplos dessa situação, eu não vou conseguir corresponder ao sentimento de outras pessoas. Então Kardec perguntou se não é um sacrifício para algumas pessoas que desejam essa dedicação a esses serviços. Kardec coloca, os espíritos colocam para nós, isso é bem diferente. Eu disse por egoísmo, todo sacrifício pessoal é meritório, quando feito para o bem. Quanto maior o sacrifício, maior o mérito. Então eu posso hoje optar pelo celibato para me dedicar a uma causa. Mas como eu sei que essa é uma experiência que eu vou precisar vivenciar para o meu crescimento, aquilo que eu não faço hoje, eu vou fazer amanhã. Na próxima eu falo, olha, eu vou de novo me dedicar assim, pessoal, tá bom, então vai. Aí depois chega na terceira vez, olha, de novo eu vou assim, mas peraí, por que você está fugindo? O que aconteceu com você? Vai com Deus Waterfall? O que aconteceu com essa fuga toda, esse medo todo que você tem de casar? Aí já saiu daquela questão da dedicação da missão para uma questão de fuga. E essa fuga precisa ser trabalhada. Kardec faz o seguinte comentário. Deus não se contradiz, nem considera mal o que ele mesmo fez. Não pode, pois, ver o mérito na violação de sua lei. Se o celibato por si mesmo não é um estado meritório, já não se dá o mesmo quando constitui pela renúncia. Rapidamente aqui de novo. Mas se o celibato por si mesmo não é um estado meritório, já não se dá o mesmo quando constitui pela renúncia às alegrias da vida familiar,
um sacrifício realizado a favor da humanidade. Todo sacrifício pessoal visando o bem e sem segunda intenção egoísta eleva o homem acima de sua condição material. Então ele fala sobre dedicação, ele fala sobre missão, fala sobre dedicação a uma causa nobre e fala sobre essa questão de você abrir mão desse relacionamento. Então, lembrando mais uma vez que quando se fala em celibato, não se fala em abstinência. Se fala exclusivamente sobre você optar por uma vida sem compromisso. E essa opção gera para nós, de alguma forma, responsabilidades por aquilo que eu faço ou por aquilo que eu deixo de fazer. Então a gente fecha por aqui esse nosso estudo, né? Quando se trata sobre o celibato e o casamento, nós vimos ali as responsabilidades nos dois tipos de relação. E a gente vê que quando se fala do tema casamento, por exemplo, ele é um tema extremamente complexo e mereceria para nós aqui não apenas um estudo, mas seminários e mais seminários e congressos para falar sobre isso. Nas visões psicológicas, nas visões espirituais, nas visões pessoais de quem está falando. Porque um psicólogo pode falar de um casamento. Um juiz de paz pode falar de um casamento. Um casal pode falar de um casamento. Tanto que nós temos ali religiões que fazem encontro de casal para poder ali harmonizar, conversar sobre situações pessoais dos indivíduos, as suas necessidades, os seus conflitos, os seus medos. Porque não é fácil a gente perder de repente assim, eu quero fazer alguma coisa, eu quero construir alguma coisa na minha vida, e eu tenho liberdade e força para fazer isso por mim mesmo. Mas a partir do momento em que eu me relaciono com alguém, eu já dependo dessa pessoa. E essa dependência, muitas vezes, é extremamente temeroso para muitas das pessoas que fazem, que sofrem, né, ou que passam por essa experiência. Então, falamos um pouquinho aqui sobre essa questão da lei da reprodução, e o nosso próximo estudo na quinta-feira vai falar